Olá, irmãos, graça e paz. No 25º dia de campanha de oração, referente ao dia 26 de maio, nosso devocional se encontra no livro de Jonas. Começaremos a meditar e ao longo de todo o livro. São apenas 4 capítulos. É um livro bem curto, mas que contém muitos ensinamentos para a nossa vida. Então, hoje nós nos deitaremos no capítulo 1. A Bíblia não fala muito bem sobre Jonas, quem era ele, como era a vida dele, o que é que ele fazia, como é que ele era antes. Não, ele só mostra o momento em que Deus o chamou para exercer ali o seu papel como, vamos dizer assim, profeta em Nínive. Deus chama Jonas, né? Ele diz que ele era filho de um homem chamado Amitai, e ele disse a Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então aqui a gente tem a ordenança de Deus para a vida de Jonas. Porém, Jonas, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele fugiu para Tarsis, né? Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E pegou um navio e foi. Tentou fugir, no caso, para longe da presença do Senhor. Mas é interessante que logo, isso apenas no verso 4 do capítulo 1. Mas lançou o Senhor sobre o mar um forte vento e fez uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 5 é muito interessante isso. Então os marinheiros, cheios de temor, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem no peso dela. Jonas, porém, estava fazendo o quê? Havia descido no porão e estava deitado e dormia profundamente, como se nada tivesse acontecido. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então a gente vê aqui, de um lado, os marinheiros, né, clamando aos seus deuses para lhe livrar daquela situação. Por um lado, Jonas dormindo profundamente. Nós vemos aqui uma situação totalmente de rebeldia, né? Porque em certo ponto ele sabia, né, que aquilo que estava acontecendo era por culpa dele, por conta do seu pecado, mas mesmo assim ele estava lá tranquilo e de boa, né? Vamos dizer assim. E eles diziam uns aos outros, né? Vamos lançar sorte para que a gente possa saber por conta de quem é que está acontecendo isso. E aí eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Não sei muito bem como é que acontecia esse lançar sortes, mas de fato caiu sobre Jonas. E eles perguntaram: e o que foi que você fez? Vamos, nos diga o que foi que você fez. De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Então ele disse: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele o havia declarado. Então ele contou toda a situação e eles entenderam que aquilo que estava acontecendo era por conta da desobediência de Jonas. E aí eles perguntaram o que é que iriam fazer para que pudesse se acalmar, para que eles não perecessem, né? Então Jonas falou o seguinte: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreviveu essa grande tempestade. E clamaram ao Senhor. Interessante aqui, né? Os incrédulos, na verdade não é nem incrédulos, né? Mas os idólatras, as pessoas, porque eles poderiam ser incrédulos em Deus, mas assim, eles tinham a crença nos seus próprios deuses. Foi nesse sentido que eu falei. Mas os povos pagãos que estavam ali, as pessoas que não adoravam a Deus, eles clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, Jonas, no caso, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E lançaram Jonas, e levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. E depois o Senhor deparou, né, um grande peixe para que tragasse a Jonas, e ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então aqui notar 2 coisas, 3 na verdade: a rebeldia
e o pecado dela sobre a nossa vida, no caso também sobre a vida de Jonas, o temor dos incrédulos a Deus naquela situação e, por último, o próprio livramento do Senhor para com Jonas. Nós não podemos fugir de Deus, por mais que nós queiramos, por mais que nós nos esforcemos. A gente vê aqui que Jonas fugiu, ele quis fugir da presença do Senhor para longe, mas Deus foi e o resgatou e pegou ele de onde ele estava e não deixou Jonas fugir. Nós não podemos e nem devemos fugir do propósito de Deus para as nossas vidas, né? Porque isso demonstra certa rebeldia, orgulho da nossa parte. E interessante notar, né, que as pessoas descrentes e idólatras, como eu falei, estavam mais preocupadas e tementes a Deus do que o próprio Jonas. Tanto que após esse ocorrido, né, como diz aqui no versículo 16, eles temeram em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Pois realmente eles entenderam quem Deus era. E é muito bom aqui, irmãos, vermos a soberania do nosso Deus, né? Temos aqui uma demonstração clara que somente o nosso Deus, o Senhor, o Criador dos céus e a terra, somente Ele é verdadeiro. Todos os outros deuses, todas as outras crenças, elas não servem para nada. Elas são criações meramente humanas. O nosso Deus, contudo, nos criou para o seu louvor. Nós não criamos Deus. Ele nos criou, Ele que nos chamou, Ele que nos resgatou. Como é bom, irmão, saber disso, adorar um Deus que é verdadeiro, que é real, que não foi inventado por mãos humanas. É muito bom saber disso, que possamos nos alegrar disso, que isso possa encher os nossos corações e que possamos nos orgulhar no Senhor por ter e por temer a um Deus que é santo, um Deus que é vivo e um Deus que é poderoso, um Deus que criou os céus e a terra e que nos resgata da nossa situação, que nos resgata do pecado e que nos salva. Então, que nós possamos estar aplicando isso em nossa vida, que nós não fujamos da presença do Senhor e que nós possamos o temer verdadeiramente, obedecer e fazer a sua obra em nossas vidas. Então, que Deus possa estar te abençoando e até mais.